Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e a quarta-feira é o seguinte, quarta-feira com uma notícia que eu acho que é a mais interessante. Vocês devem ter notado aí que o nosso querido ministro Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, tem falado por aí, né, que vai ser o melhor resultado fiscal que o governo Lula vai ter desde 2015, o melhor resultado fiscal do país, né? Desde 2015 e que está tudo bem e que o pessoal reclama porque estão indo atrás do andar de cima, aquela conversa mole toda que vocês já ouviram, alguns de vocês até possivelmente acreditam, né? É, mas eu queria demonstrar, eu queria deixar uma coisa mais clara para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vocês vão lembrar que a medida provisória 1303, que era aquela medida que compensava as perdas com o IOF depois que a Câmara derrubou o decreto principal lá do IOF, e aí o STF ressuscitou um pedaço, né? A maior parte foi ressuscitada lá no STF, mas depois isso ficou aí rodando na Câmara dos Deputados que acabou não votando, e aí ela caducou e deixou de valer. Bom, aí você pensa, bom, agora o governo vai entrar com plano B, né? Afinal de contas, ele teve cento e tantos dias para poder bolar um plano B. Pois bem, não há um plano B, eu já tinha, quem me acompanha aqui já sabe disso, já tinha ouvido eu falar isso, não há um plano B. E o plano que vai ser colocado para andar agora, porque o governo pensou em absolutamente nada, é pegar cada pedaço que tinha na MP 1303, dividir em projetos de lei e reeditar tudo que der para reeditar. Algumas coisas o governo já sabe que vai perder e não vai nem tentar. Por exemplo, isenção, mexer com a isenção lá de LCA, LCI, CRI, CRA, debêntures incentivadas e por aí vai. Mas, para emplacar a conversa, a narrativa de que estamos indo atrás do andar de cima, o governo vai falar: olha, nós vamos aumentar a taxação das bets, né? Que se a gente aumentar, vai ganhar aí 1,7 bi. Lembre-se desses números, tá? Porque com a queda da MP 1303, você perdeu aí mais ou menos um respiro de 21 bilhões de reais, tá? Então, com a taxação das bets, passando de 12 para 18, lá você vai ter um potencial de receita aí de 1,7 bi no ano que vem. E vai aumentar a contribuição social sobre lucro líquido das fintechs, essa CSLL para fintechs, também eu não lembro exatamente as alíquotas, mas o impacto aí é mais ou menos 1,58 bilhão de reais. Aí você vai me falar assim, mas 1,7 mais 1,5 é 1,7 das bets e 1,6 das fintechs bilionárias, milionárias, vai dar 3,3 bilhões, na melhor das hipóteses, né? Sim, mas não eram 20 que a gente precisava? E aí vem o, o grande lance, que é uma medida para limitar a compensação tributária, né? E isso deve arrecadar entre esse ano e o ano que vem 20 bi. As coisas começam a fazer mais sentido, certo? O governo está, obviamente, para fazer tudo isso passar da forma mais rápida possível, está dizendo que sem MP 1303, o corte nas emendas dos parlamentares vai ser maior que 7 bilhões de reais, né? Isso para esse ano, né? Vamos ver como fica o ano que vem. Mas o problema é o ano que vem mesmo. E os parlamentares também sabem disso, embora eles queiram deixar dinheiro para você liberar esse ano para ser pago ano que vem durante as eleições. Mas vamos voltar aqui para as medidas de compensação aí de receita do governo. Então, você vai taxar as bets, né? Porque as bets fazem mal para a população, etc e tal, e só quem é dono de bet é rico, e também as fintechs, né? Você vai aumentar os impostos para as fintechs. Porque quem tem fintech é rico, é o próximo, como é que chamam eles? O Jeff Bezos, é o próximo Elon Musk, né, brasileiro, que vai ser o, sei lá, o Elon Musk, ou o Jefferson Bozo, né? Então esse pessoal é que vai ser os próximos ricos, então a gente já está tirando dinheiro deles agora. Beleza, tudo bem,
faz parte. Agora me explica como é que é justo você trabalhar com limitação da compensação tributária, né? Essas compensações tributárias, entre outras coisas, são o seguinte: o cara pagou a mais e agora está compensando, certo? Entendo isso. Eu paguei mais imposto do que devia, como se fosse a declaração de ajuste de imposto de renda, certo? E aí você faz a declaração, você faz o ajuste e a Receita Federal olha para você e fala assim: ô amigo, desculpa, você pagou R$ 10.000 a mais no ano passado do que você deveria ter pago. E aí o governo fala para você: mas olha só, eu estou precisando de dinheiro, então esses 10.000 que você ia receber, você só vai receber 5. É isso que eles estão fazendo. E me diz aí onde é que entra justiça tributária, onde é que entra atacar o andar de cima, né? A não ser que aí a gente tem um problema sério, porque o andar de cima é o primeiro andar do prédio, né? A gente não está falando da cobertura, como o nosso querido Fernando Haddad gosta de falar, né? A gente está falando do primeiro andar. Se você não mora nos pilotis, como se chama lá em Brasília, para quem conhece Brasília vai lembrar que são os pilotis, se você não mora no térreo, você está no andar de cima. É basicamente isso. Se você não está no subsolo ou no térreo, você está no andar de cima. Então, é mais ou menos isso, né? Não só a falta de preparo, competência técnica do governo para achar alternativas, né? Que você vê com a reedição de medidas reiteradamente, né? Esse negócio das bets deve ser a terceira ou quarta vez que vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o governo insiste, né, nas coisas como se a gente fizer a mesma coisa o tempo todo, a gente vai ter um resultado diferente, né, que é a definição de burrice, né? É outra palavra, mas é a definição de burrice no nosso caso. E aí o ministro ontem, inclusive, diz que está tendo uma certa dificuldade para aprovar esses projetos, que a oposição está fazendo quanto pior melhor, né? Então está jogando tudo para que o ano que vem atrapalhe a eleição do Lula, porque o Lula é o favorito, e toda aquela besteirada, né? No fim, o que a gente sabe é que o governo não tem um plano, nunca teve e aparentemente nunca terá, né? Esse é o problema mais grave que a gente está vendo neste momento. Bom, além disso, na Câmara está rodando aquela medida, deve começar, pelo menos é isso que o pessoal está indicando, deve rodar aí aquela medida de reduzir aí os benefícios, né, os incentivos fiscais, que aí sim você pode buscar alguma justiça, né? É, e parece que tem um acordo aí com o Hugo Mota para colocar isso para rodar na Câmara e ver o que acontece, né? Sobre a desoneração da folha que está lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, então o julgamento é suspenso pelos próximos 90 dias. Aparentemente a ideia ou é uma coincidência, pode ser uma coincidência, mas aparentemente o STF deixou para ver se o Congresso resolve, né? Até agora tem 3 votos a favor da reoneração gradual da folha de pagamentos, que foi inventada lá no governo Dilma, com essa mesma conversa mole que a gente ouve hoje, de geração de emprego, de usar tributo para isso, para aquilo, né? Que foi bolado, né, pelaquela mastermind que é o nosso querido Guido Mantega, né, e a nossa querida Dilma Rousseff, e hoje a gente está com esse problema que a gente não consegue sair desse buraco negro que é essa desoneração aí da folha de pagamentos. Por enquanto, 3 votos pela reoneração gradual entre 2005 e 27, é o Cristiano Zanin, que é o relator, o Edson Fachin e o Gilmar Mendes, né, o governo estima aí que o prejuízo com a desoneração e com as medidas de compensação aquém do que precisava, gerou aí um prejuízo de 20 bi em 2024, né? E deve ficar por aí também aqui em 2025 e 6, se isso não mudar. Bom, o Lula está indo para a Indonésia, né? Para a Malásia, tem a expectativa aí de encontro com o nosso querido Donald Trump, embora a gente não saiba se esse encontro vai realmente acontecer ou não. No exterior, tem um pouco dessa história, essas idas e vindas do Trump com Xi Jinping, o Trump deixando meio em dúvida se vai ter ou não a reunião.
O Trump chegou a dizer, eu vou ler a frase toda porque é importante tudo como foi dito. Diz o Trump que acho que teremos uma reunião muito bem sucedida, muitas pessoas esperando por isso, mas talvez não aconteça. Pode acontecer, por exemplo, de alguém dizer, não quero me encontrar, está muito tenso, mas não está realmente tenso, é só negócio. It's just business, diz o nosso querido Donald Trump, meio que sinalizando que os chineses estão meio pé da vida e podem desistir da reunião, né? Então, isso pode causar alguma celeuma aí daqui para frente. Hoje tem resultado da VEG, né, no fim do dia. Teve também resultado da Netflix ontem, que ficou abaixo aí do previsto pelos analistas, entre as reclamações da Netflix as explicações, né, da Netflix para o lucro abaixo do previsto, tem uma passagem sobre o Brasil também, falando sobre carga tributária no Brasil, né? Quem diria? Nós brasileiros aqui atrapalhando a gigante Netflix. Parabéns para os envolvidos. Ontem saiu também relatório de produção e vendas da Vale, praticamente em linha com o esperado, que deve refletir aí num guidance, na consecução, no alcance do guidance passado por eles e não deve mexer muito no preço da ação. Ontem, as ADRs, né, que são os recibos de ação da Vale negociados nos Estados Unidos, subiram 0,71 no pós-mercado aí, depois da divulgação do relatório. Beleza? É mais ou menos isso. Para hoje, a gente se encontra amanhã na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30 da manhã. Beleza? Bons negócios a todos. Eu vou ficando por aqui e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!